Muito obrigado. Eu acho que a gente está impressionado na sua habilidade de comunicar essas imagens e conceitos complexos e essas ideias poderosas. Então, muito, muito obrigado. Normalmente, o que a gente faz, eu vou pegar 2 perguntas por vez. 2 ou uma? Você decide. Você decide. Você decide. Gente, perguntas curtas. Gente, vocês podem discordar, tá? E me criticar. Você pode fazer em inglês ou em português, tanto faz. Parabéns, primeiro. Eu gostei das explicações. Naqueles gráficos que você mostrou para a gente de todos os países, o Vietnã ocupa uma posição mostrando como se fosse a melhor posição. Você tem uma explicação para isso? Eles fizeram alguma coisa certa? Eles estão indo na direção correta? Como é que é? Muito obrigada pela maravilhosa palestra. A minha pergunta é: o consumo é super concentrado. 25% talvez do mundo, ou da população mundial, tem 75% do consumo mundial. E isso está mudando muito rapidamente. 70 a 100 milhões de consumidores de massa estão entrando no mercado a cada ano. Como lidar com isso? Dentro desse sistema que você propor, isso está sendo feito rápido o suficiente para a gente lidar com a situação que a gente tem, desde que a ONU está falando de 2030 como sendo o limite para continuar a crescer na concentração do carbono, por exemplo. Como fazer isso? A educação dos jovens, isso tem um papel no que você está falando, mencionando que há uma necessidade para essa mudança de valores. E eu só posso ver isso se eu lidar com a educação de crianças e dos jovens. Já que isso não foi mencionado, eu estou perguntando a respeito, tá? 2 perguntas super conectadas. Alguém tem mais uma pergunta sobre esse slide aqui? Bom, vamos responder essas 2. Ótimo. Porque não vai ter aqui. Deixa eu chegar aqui. Peraí. Deixa eu mostrar. Vietnã. Com certeza está bem isolada, né? Deixa eu dizer uma coisa primeiro, sem falar do Vietnã. A gente não quer pensar muito no lugar de cada país aqui, porque a gente está começando a medir o nosso mundo desse jeito. Então, em 10 anos, a gente pode voltar e falar assim, nossa, esses dados eram muito crus aqui. Então, eu não quero colocar muito significado para isso, mas, sim, ele está muito separado, concordo. Por quê? O Vietnã teve um país, sempre foi um país mais igualitário, vamos dizer. Isso talvez explique. Isso tem a ver com a parte social, as fundações, as bases sociais, mas também não vamos fazer parecer que está indo super bem, porque não está, na verdade, atendendo às necessidades da população. O que o Vietnã está fazendo está sendo exportado, o que está produzido. Então, as empresas, as fábricas no Vietnã estão desse lado aqui, ó. Vamos dizer que o meu blazer fosse feito lá. O impacto ambiental ia estar aqui, ó, porque eu moro no Reino Unido. Mas a gente teve isso desse lado aqui nesse país. Então, é a alocação de responsabilidades. Se a gente estiver pensando sobre os impactos dentro do país onde isso acontece, eu acho que realmente o Vietnã estaria posicionado de maneira diferente. Eu super concordo com a sua pergunta. Você falou primeiro sobre a maioria do consumo está aqui, ó. Sim, é por isso que eles estão aqui, todos aqui, por causa do grande impacto no mundo inteiro e do estilo de vida. Claro que isso está conectado
E isso está diminuindo as chances de todos esses aqui, a mudança climática, diminuindo o potencial de outros países. Então, a gente tem essa classe média emergente, principalmente aqui na Índia, onde a gente tem desigualdade, mas o que realmente importa é para onde essas nações ricas estão indo. Isso é só uma foto. O que a gente quer ver é movimento. Para onde essas bolhas estão indo? Se elas estão indo para esse lado ou elas estão indo ali para a esquerda? A gente acabou de começar. Isso é uma foto, isso é um retrato do começo. A gente precisa ver isso e o movimento como vai funcionar daí para frente. A classe média global está crescendo muito rápido. As mudanças globais também? Não. Por que não? Porque tem muito interesse de investidores, né? Que faz esses investidores ganharem dinheiro. O que eu estou querendo dizer? A mentalidade que a gente fala. Você falou que a gente eu não falei de educação, mas de uma forma, tudo que eu estou falando é da educação dos economistas. Talvez os economistas sejam um pouco velhos para o nível do que vocês estão falando. Você estava falando de crianças, mas enfim. O que a gente está falando vai determinar o que os políticos, os líderes do futuro vão fazer, vai mostrar se está indo para esse lado de uma forma disruptiva ou se eles vão ter uma mentalidade diferente para nos levar nessa direção aqui. Mas eu quero falar sobre o que você falou de valores. Eu falei um pouquinho de valores. A família, os pais, o Estado, os trabalhadores. É aí que a gente precisa transformar os nossos valores. Eu acho que esses valores já estão dentro da gente. A gente vive por esses valores quando a gente está em casa. Quando a gente sai da porta para fora, também, mas tem alguma coisa com relação ao trabalho. Quando a gente bota um terno, um taie e vai trabalhar, a gente pensa, não, isso é trabalho, isso é negócio. Eu acho que a gente precisa reconectar para que as pessoas possam se trazer para o trabalho, a gente possa se reconectar com esses valores que a gente tem. É essa a transformação. Então, eu super concordo com você no valor da educação. E pede para os seus filhos começarem a jogar Pandemic. Você pode falar mais. Deixa eu falar uma coisa. E aí a gente pode começar outras perguntas. Pode falar. Microfone, por favor. Num desafio profundo com relação aos bens que são expandidos para essa trava em termos de tecnologia, como eu falei. E esse é um problema enorme para transformar essas empresas nesse sistema novo. O design degenerativo e distributivo, como você falou. O que poderia ser a solução para isso? Seria necessário para o Estado aceitar a depreciação dos bens em algum momento não seria uma perda, mas seria distribuída durante o tempo para fazer com que as empresas se sentissem confortáveis em depreciar imediatamente alguns bens sem impacto no lucro por causa do impacto nos investidores, e as empresas ficariam com medo de fazer isso. Deixa eu adicionar uma ideia aqui. Deixa eu falar o seguinte. Alguém falou o seguinte. Os altos níveis de consumo na Europa, nos Estados Unidos, estão concentrados até hoje, até agora. Mas a gente também precisa verificar que o desenvolvimento do Vietnã também é afetado por esse alto consumo. Então, se a gente cortar esse consumo no mundo desenvolvido, isso aqui também vai afetar o desenvolvimento do Vietnã. Em outros países que ainda estão em estágios de desenvolvimento que não os permite fornecer esses serviços sociais. Então, é bem complexo. Eu concordo super, eu entendo isso, mas eu estou vendo a complexidade.
Tudo bem. O Vietnã está vendendo blazers para esses países aqui, ó. Não só aqui no slide, tá? Na vida real, tá? O que está acontecendo é que os mercados regionais, o Vietnã é muito mais perto desse país aqui. E, na verdade, esses países aqui têm essas economias estagnadas. As economias não estão crescendo. O crescimento está aqui, ó. Eu acho que a gente vai ver um crescimento no comércio sul, como eles chamam. Faz mais sentido economicamente falando e o meio ambiente também. Ecologicamente falando, eu gosto da complexidade que você está falando, porque muitas vezes os países como o meu justificam esse crescimento infinito e falando, se a gente não crescer desse jeito, vai ser muito ruim para a África. Mas, ao mesmo tempo, esse crescimento infinito é péssimo, porque a gente está subestimando a África. Então, voltando aos bens que você mencionou. Essa é uma pegadinha. Em termos pragmáticos, eu entendo isso. A gente deve pagar essas empresas e deixá-las prosseguirem. Mas a gente tem que olhar o que está acontecendo com as empresas de combustíveis fósseis, por exemplo. Elas são as mais ativas em criar, por exemplo, caos, como a Exxon, confundindo o público de propósito com relação ao investimento nessa área e prevenindo o governo em agir nessa área. Então, eles ganham tanto e agora eles são pagos, eles estão privatizando o jogo e socializando as perdas. O ganho é privatizado, mas as perdas são socializadas. A gente tem que voltar às emissões zero de carbono muito rápido. A gente tem muita produção de petróleo, de carvão. Não faz sentido para nenhum país, em lugar algum, para criar isso novo, porque isso vai ficar isolado. Essa mensagem é tão importante. Eu não sei a solução para isso. Mas os investimentos vão vender e eles vão vender essas empresas de combustível fóssil, porque isso vai ficar isolado ali. Faz muito mais sentido em empresas de energia renovável. Isso faz muito mais sentido. E vai trazer muito mais retorno também. Eles não estão usando o microfone, perdão. Eu acho que você está falando dos aspectos morais, mas ainda é um problema prático. Mas isso é uma história muito mais comprida. Enfim, vamos mudar. Próxima. Obrigada por essa apresentação maravilhosa. Há muitos aspectos lá que são muito familiares. O gráfico, a curva. Eu estava falando do Kuznets, o efeito leapfrogging, o salto aqui do sapo. Por quê? Que as nações mais desenvolvidas podem pular, saltar sobre esses estágios mais primários. Enfim, voltando ao começo do IPCC e os relatórios científicos e as narrativas dos legisladores e das políticas públicas, enfim. Qual que é o papel do Estado? Do multilateralismo praticamente no mundo em que a gente vive agora. Qual o papel desse Estado no mercado e o multilateralismo considerando o Estado? Se eu puder falar também, o crescimento do mercado, se eu puder falar também com relação a empregos e salários. Espera aí, e lucros, lucratividade. Caramba, a pergunta está ficando muito grande. Eu acho que isso é o suficiente. Você pode falar agora? Pode responder? Ótima pergunta. E é por isso que eu vou começar aqui falando com me referindo a esse diagrama. A gente pode falar desde o dia 1, é político. A gente não começa com supply e demand.
E aí a gente prova por um modelo matemático que o mercado traz isso, e aí a gente tem uma questão, e aí o Estado entra quando o mercado tem alguma falha. Essa é a narrativa. A gente fala, tem 4 formas de lidar com isso, e a gente pode conseguir falar isso. Quando a gente fala de serviços energéticos, muitos países têm há muito tempo isso controlado pelo Estado, hoje está virando particular, graças à tecnologia distributiva. O custo da capacidade de geração de energia isso pode ser particular. As casas, as residências podem fazer isso. A gente está falando aqui no oposto de casas que ainda usam lenha. Então, tem sempre a questão, dadas as tecnologias, dadas as necessidades do mundo, qual que é o melhor mix, o melhor blend aqui para a gente lidar com isso? Eu acho que o Estado tem um papel, não só com relação aos serviços públicos, mas reequilibrar o jogo aqui entre esses 4. Eu vou falar muito francamente. Segunda parte do século, a segunda metade do século, a gente está falando do mercado entrando aqui nos lares. Por exemplo, nos Estados Unidos, as mulheres têm 6 semanas de licença maternidade e voltam para o trabalho. Em muitas nações, na verdade, o Estado está regulando a importância disso, tanto para mães ou pais, protegendo o lar das demandas do mercado. O conhecimento dos indígenas, por exemplo, e usando isso, a gente precisa que o Estado faça espaço para isso, porque é uma oportunidade nunca vista. Eu acho que o Estado está nervoso com relação a isso. Muitos governos têm medo de dar poder a tantos indivíduos, por exemplo, de criar esse conhecimento open source, de produzir a própria energia. E essa é uma relação muito interessante aqui também. Claro, o valor, a possibilidade do Estado depende da sua responsabilidade. E isso está inevitavelmente ligado à política. Se a gente pensa que o Estado é corrupto e não é eficaz, por que a gente quer dar tanto espaço para ele? Eu sou libertário, eu gosto do mercado, porque acaba com a falta de eficiência do Estado. Quando o Estado é responsável, ele pode ter um papel muito importante em tudo isso. Então, o papel do Estado depende da democracia, da qualidade das instituições. Economia é política. Quem mais? In Russian. Minha pergunta é, muito obrigado. Nesse sistema, como você vê a mudança do papel e o conceito de dinheiro com relação ao valor dos shareholders, dos acionistas, porque a gente opera numa escala muito monetária para medir os valores, os impactos. Isso também significa os means em si. Então, como você vê a mudança no conceito de dinheiro? Essa pergunta está no cerne de tudo. As nossas instituições são projetadas. Dinheiro é construído socialmente. É importante que a gente comece a perceber isso. Quando a gente fala da crise financeira, muitos alunos começaram esse movimento para começar a mudar o ensino de economia, porque eles voltaram em 2008 a juntar com os amigos e falar: bom, vocês estão estudando economia? Conta pra gente o que está acontecendo nos mercados. E os alunos falavam: eu não sabia, porque os modelos que a gente estuda não tinha banco nem dinheiro neles. O dinheiro era neutro, o que era loucura, porque dinheiro é um motor tão valioso aqui nessa dinâmica. Então, o mais importante para mim com relação a dinheiro é, primeiro, ele é projetado, ele é feito, e a gente tem projetos diferentes. A gente tem que perguntar, primeiro, quem tem o poder de criá-lo?
É o Banco Central, é o comercial, é uma comunidade com essa moeda local. Segundo, qual que é o poder que ele tem? Tem juros? Tem algum interesse ou perde valor quando você economiza? E terceira, para que ele é usado e pode ser usado? Então, isso mostra o uso e isso realmente molda os impactos e as consequências do dinheiro. Aqui no sistema financeiro, eu basicamente falei rapidamente que a gente precisa reprojetar isso, o funcionamento dessa economia com relação ao bem-estar da vida social. A gente precisa pensar em finanças e reprojetar o dinheiro em si. Você falou, a gente tem dinheiro, que ganha dinheiro, isso nos leva de volta ao começo. Dois tipos de economia. Por um lado, é a arte da economia, que tem a ver com lidar com a sua riqueza. E depois a gente está falando fora do aspecto de acumular riqueza. De todas as formas, essa é a mais natural. Então, o dinheiro me faz ganhar dinheiro de forma infinita. Isso é o mais natural. Para mim, isso está no coração dessa mudança. A gente tem esse planeta super equilibrado, mas o sistema financeiro é projetado com a expectativa de ser um jogo infinito. E é aí que eu acho que a gente tem a contradição mais profunda. Eu não tenho uma solução para isso, mas acho que é muito importante ver que a gente tem essas ideias diferentes sobre dinheiro surgindo. Os bancos comerciais devem criar dinheiro ou só o Banco Central? Isso está aparecendo. E aí a alocação pode ser feita de forma diferente. Mas eu estou curioso. O que você acha? Eu estou curiosa. O que você acha com relação a esse papel? Nada é de graça. Nada é de graça. Você está entrando realmente na essência do maior desafio que a gente tem. Mais alguém? Eu tenho uma outra pergunta. Quem? Ali? Bom dia. Eu gostaria de saber o jeito mais adequado de lidar com essas preocupações. Vamos dizer, espalhar isso que você falou para todo mundo. Interessante. Quem mais? A senhora lá. Eu acho que a gente está falando da mudança do sistema e da estrutura. Então, como você imagina que isso vai funcionar? Algo como os Estados Unidos, os líderes dos estados se juntando, e imaginando e fazendo essa mudança de cima para baixo, ou começando da base? Eu não planejei, tá, essas perguntas. Mas eu separei uns slides só em caso alguém perguntasse. Eu acredito que a economia do século XXI vai ser praticada primeiro e teorizada depois. A prática que eu estou falando está muito à frente da teoria. Então, eu vejo isso acontecendo no mundo. Eu coloquei aqui, ó. Você falou de cima para baixo. Um aluno meu, em Oxford, voltou para a China e me mandou essa foto aqui de uma conferência em Pequim. Olha, aqui a gente está tendo o panorama de energias renováveis na China para 2017. E aqui a gente tem o Donut, tem o presidente falando que a gente precisa viver em harmonia com a sociedade e com a natureza. E eu fiquei, caramba, surpresa. Se você está falando de cima para baixo, isso é o mais de cima para baixo que a gente consegue. Caramba, presidente. Então, a gente tem a burocracia chinesa, mas transformando, por exemplo, aqui em energias renováveis. E ele escolheu essa imagem para mostrar o que ele queria. Eu estou em contato com ele. Quando o meu livro for lançado na China, eu vou encontrar com ele para
sabe, espalhar esse conceito por aí. Mas isso está super conectado com o que você perguntou. Não sei se responde a tua pergunta. Eu estou conversando com as empresas desde 2012, quando eu publiquei essa imagem a primeira vez. E aí eu falo, imagina, vocês vão colocar o produto de vocês nessa mesa, seja telefone, comida, enfim. O jeito que vocês estão fazendo a negociação está colocando a humanidade para fora desse anel verde ou trazendo a humanidade para dentro? E a coisa mais importante que uma empresa quer se perguntar é qual o propósito da empresa. A network, a qual ela pertence e como isso se reverte no aspecto financeiro, porque o design de uma empresa super molda o que está acontecendo no mundo inteiro. Tantas vezes isso tem a ver quando há essa transformação da empresa e você pergunta por que isso está acontecendo. Não é uma regulação ou uma tendência do mercado. Tem sempre uma história humana. Alguém, muitas vezes o CEO ou um sócio, e aí às vezes algum funcionário que fala, peraí, o que a gente está fazendo com relação ao meio ambiente? E eu super acredito, então, no poder dos indivíduos, sabe? Individual. Eu vou parar isso, eu vou fazer isso. Outros exemplos aqui, olha. Em Amsterdã, eles estão usando o donut para falar que a gente precisa reimaginar o futuro da cidade. Isso está acontecendo em outras cidades, mas eu fiz esse workshop em Amsterdã em fevereiro. O que significa fazer as pessoas prosperarem nessa cidade e nesse ecossistema e o impacto no mundo inteiro? Foi um momento muito legal para mim, porque as pessoas tinham essa conversa ao vivo comigo. Vocês conseguiam ver a expressão no rosto delas, entende? Vendo que eles estão ajudando as pessoas. Ainda não tem resposta, mas isso te convida a fazer perguntas diferentes e conseguir respostas diferentes para a sua parte do mundo. E aí o pessoal em Estocolmo me mandou aqui essa foto, falando que isso aqui é uma estrada, são os trilhos aqui do trem, são ferrovias, e está me mostrando, olha, eu estou usando donut, porque eu estou tentando projetar bairros mais renováveis. Aí quando eu vi isso, eu falei, caramba, o que foi que eu fiz? Mas é uma mudança completa de mentalidade. E as pessoas estão usando isso em partes diferentes do mundo. Eu estou abrindo essa organização, estou fundando essa organização para ajudar esses pioneiros, mostrar o que eles estão trazendo para o mundo, para ajudá-los a desenvolver, além ainda as ideias que eles já têm. Ele está usando aqui em Amsterdã, eles estão usando o Donuts também para as estratégias de planejamento para a cidade. Para mim, o livro é um veículo de transformação. Eu estou há 3 anos usando isso para open source e convidar as pessoas para praticar isso. Essa é a minha estratégia para voltar para a sua pergunta. Ver esses vídeos, criar esse laboratório da economia donut, para ver o que as pessoas possam praticar. A gente está praticando primeiro para depois fazer a teoria. Só mais uma pergunta, a gente só tem 5 minutos, eu acho. Posso usar o meu direito? Ah, não, tem uma pergunta lá atrás. Tem uma pergunta lá atrás. Obrigada, eu sou pesquisadora. Você é otimista a respeito disso tudo? Não, não. E eu vou falar para você, não seja otimista. Se você te fizer relaxar, não, vai ficar tudo bem. As pessoas são criativas, a gente tem tecnologia. Não, a gente já resolveu problemas antes. Relaxa. Se o otimismo fizer isso com você, não seja otimista. Mas, ao mesmo tempo, não seja pessimista. Se isso fizer você desistir.
Ah, não, é muito tarde. Somos muitos no mundo. Custa muito caro. É muito difícil. Porque se você se tornar pessimista, claro que isso vai ser verdade. E aí todo mundo dá um passo atrás e desiste. Não seja otimista se isso fizer você relaxar. Não seja pessimista se fizer você se frustrar e desistir. Seja um ativista ou um ativador. Porque muitos de nós temos influência na nossa rede, na nossa network. Eu estava em Viena e uns jovens viraram para mim e falaram assim: eu quero te fazer uma pergunta, mas eu só tenho 17 anos. E eu falei: qual o seu nome? Clara. Clara, da próxima vez você levanta a mão e fala: meu nome é Clara, eu tenho 17 anos e eu prometo que a sala inteira, o auditório inteiro vai te escutar. Porque todo mundo sabe que isso é o teu futuro. E a propósito, você pode se conectar com todo mundo que tem 17 anos e até, sabe, lembra da Greta, que inspirou e está inspirando o mundo inteiro de uma forma que os adultos nunca conseguiram. Então a gente tem, todo mundo aqui tem uma rede, seja como empregado, empregador, como um familiar, como um amigo, como um trabalhador, e a gente pode ativar isso. Eu sou um ativador, é isso. Uma última pergunta? É só o que temos tempo. Você vê a mudança realmente acontecendo no mainstream da economia? Eu pensei em Raghuram Rajan, o último livro dele, um economista de Chicago que ensina na escola, na Business School de Chicago. Ele já esteve à frente do Banco Central da Índia. Eu acho que o título era qual que era o título? Alguma coisa como o pilar que está faltando, é isso? Qual que era o título? O mundo enquanto comunidade. Quer dizer, não é o mercado e o Estado, mas os economistas deveriam considerar as comunidades no desenvolvimento. É só um exemplo para você comentar. Você vê mudança realmente acontecendo no mainstream, porque todos os economistas que você mencionou, na verdade, não pertencem no mainstream. Tudo bem? Ótimo. Eu vou começar com esse exemplo. Ótimo. Então, um elemento que falta, na verdade, eu acho que deve ser o Living World. Talvez seja o próximo livro. Eu vou dizer, ótimo, se você ensina economia cara a cara, qual que é o primeiro que você usa? Pelo amor de Deus, não me fala que é supply e demand. Oferta e demanda. Me fala que você está fazendo isso diferente. O jeito que a gente está lidando com isso. O perigo é que a gente está mudando, mas o ensino não muda. O meu livro quer mudar a economia. Eu não me chamo de economista, porque o pessoal me olha e fala, eu acho que eu vou conversar com outra pessoa, vai. Mas eu estou querendo mudar isso. Todos os convites que eu recebi nos últimos 2 anos e meio, universidades, departamentos de sustentabilidade, ciência política, arquitetura, economia é o departamento que não quer abrir a porta. Eu vou onde tem energia. Eu estou fascinada pelo fato de que a economia se sente muito ameaçada por isso. Essas não são minhas ideias. Isso já está aí há séculos, há décadas. E elas estão sendo construídas para serem irresistíveis em termos de utilidade. O profissionalismo foi construído em cima de modelos que, na verdade, falham quando a gente fala que a economia está inserida nesse mundo. Então, as mudanças são poucas e vagarosas. O que eu estou falando? O movimento estudantil dentro do Departamento de Economia, em que eles sabem que eles não estão sendo ensinados um modelo que vai influenciar o seu futuro.
isso vem como resultado só dessa pressão. Às vezes os economistas me falam, olha, você está exagerando, peraí, você deve fazer isso de uma forma mais acadêmica. A mudança não ocorre assim. Ela vem de pressão, de dificuldades, de falta de conforto. E aí as pessoas, bom, a gente vai mudar isso. Então eu vou continuar a exercer essa pressão. E me mata cada vez que os alunos vêm para mim com a cara assim meio chocada, pálida, e falam, peraí, mas os economistas antigos que você estava falando, é isso que a gente está aprendendo. E aí eles percebem que eles estão presos nesse sistema, sabe? Eu vou ser muito, muito, muito honesta. Essa arrogância precisa ser mudada. Eu não sou economista, tá? Só para você saber, eu não sou economista. Deixa eu terminar dizendo... Não há nada melhor do que as suas ideias. Muito, muito obrigado.